Ô, gente boa do canal, tudo bacana? Mano, tem um tempo que eu não gravo, hein? Com essa doideira toda dessa pandemia aí, dessa doideira do Covid. Fiquei mais quieto. E para piorar mais, meu computador deu problema, pifou e etc. Enfim, vamos retomar os estudos. Vamos fazer esse vídeo com algumas questões da Universidade Federal do Paraná. Concurso da PM do Paraná, que está marcado agora para junho. Mas com essa pandemia, sabe-se lá quando será feito o exame, né? Quando vai rolar o concurso. Vamos às questões. Eu botei aqui 7 questões muito bem misturadas, abrangendo todos os assuntos, ou quase todos os assuntos, para a gente conhecer essa banca. Beleza? Então vamos lá resolvermos essas 7 questões. Esses exercícios, essas questões foram aplicadas nos últimos concursos de 2019 e 2020. E eu acredito que seguem o mesmo padrão cobrado pelos outros concursos. Vamos conhecer essas questões e, através delas, estudarmos para este concurso. Olha só. Número 1. A respeito da regência verbal na língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Eu vou marcar um negócio aqui. Vou marcar aqui, olha, regência verbal. O que é regência verbal? Regência verbal é quando o verbo exige ou não uma preposição. Então, quando eu trabalho com regência verbal, eu já tenho que olhar o verbo. Correto? Que ó, regência verbal, eu vou correr atrás do verbo. Assinale a alternativa correta de acordo com a regência verbal. O medo da volta da inflação e do desemprego influenciava na vida dos mais jovens. E esse verbo aqui, hein? Influenciava. Estou procurando verbo, achei um. Letra B. As novas medidas do Hospital dos Trabalhadores impactaram o atendimento dos pacientes. Impactaram. Bacana essa aqui, hein? Verbo. O ponto de vista dos alunos das escolas corrobora com o dos professores. Corroborar, outro verbo. Exceder o limite de velocidade implica em multas e eventual perda da licença para dirigir. Observe que nessa letra D eu tenho alguns verbos como é que chama esse lance aqui terminado em R? Sem conjugação. Chama-se verbo no infinitivo. Olha aqui, tem esse que eu vou marcar aqui como sublinhado e tem esse aqui também que eu vou marcar como sublinhado. E esse verbo implicar aqui no meio. Depois você vai entender o porquê de marcá-los. As medidas não agradaram à base eleitoral do presidente, que exigiu mudanças. Agradaram. E aqui também tem que exigiu, né? Tem outro verbo aqui, ó. Vou marcar de bobeira. Agora, olha só o que eu vou fazer. Letra A. O medo da volta da inflação e do desemprego influenciava. O verbo influenciar, nesse sentido aqui, ele é transitivo direto. Ele tem o sentido de induzir. Então, não é na, é influenciava a. Correto? Então, essa letra A aqui está errada. Porque o verbo influenciar com o sentido de induzir é verbo transitivo direto. Letra B. As novas medidas do Hospital dos Trabalhadores impactaram o. Essa está correta. Olha, impactar. Impactou o quê? Eu tenho após o verbo uma transitividade direta. Então a resposta é a letra B de bola. Letra C. O ponto de vista dos alunos das escolas corrobora, ou seja, confirma o quê? Não é com, é o quê?
Então, a letra C está errada. Tá vendo que a parada, então, virou um lance assim? São verbos transitivos diretos que não funcionam como verbos transitivos diretos. Ou são verbos transitivos diretos que não apresentam objetos diretos. Letra D. Exceder o limite de velocidade implica. Vamos lá. Esse implicar aqui tem o efeito de quê? De uma consequência, de um efeito. Então também é verbo transitivo direto. Implica multa e não em multa. Esse aqui está errado também. E letra E, as medidas não agradam. Olha só, agradam a quem? A base. Então esse A aqui deveria ter o acento grave, indicativo de crase. Então a letra E também está errada. Observe que eu olhei para o verbo porque no número 1 aqui, ó, o exercício pede regência verbal. Então eu vou olhar para os verbos. Número 1, resposta letra B. Número 2, eu tenho um texto, pequeno texto, né? Não chega nem a ser um parágrafo. E nesse pequeno texto eu tenho 1, 2, 3, 4 lacunas para preenchimento. Nessas 4 lacunas eu tenho essas opções, verbos. Então, trata-se de uma questão de conjugação verbal ou flexão verbal. Olha aqui, eu tenho que descobrir qual verbo que entra aqui. Vou ler, tá? Só para ter uma ideia do que está rolando. É necessário que parará ao inferno do autoconhecimento e parará a própria alma. É preciso que parará ao outro e que parará de receber. Como completar isso aqui? Os verbos são descer, desvelar, oferecer, gostar. Eu vou sair no chutômetro colocando as opções e falando assim: opa, essa opção me soou bem, eu vou ficar com ela. Pode até funcionar, mas a jogada está aqui, ó. É necessário que, olha a partícula, vou pegar essa partícula. É necessário que isso ao inferno do conhecimento e que, observe que eu tenho aqui a omissão do que. Olha aqui. É necessário que isso e que isso. Então esse que manda para primeira lacuna e para a segunda lacuna. Na terceira lacuna tem um outro que, observando que a segunda lacuna, o que está subentendido. E antes da quarta lacuna, eu também tenho um que. Bacana. É necessário que, vou te fazer uma pergunta, de um modo geral, bem geraldão mesmo. Qual é o modo verbal e o tempo verbal em que ocorre o que? Resposta: presente do subjuntivo. Vamos lá então fazermos a flexão verbal no presente do subjuntivo, utilizando o que? Observe, verbo descer. Que eu desça, que tu desças, aqui está nós. Que ele desça, que nós desçamos. Opa, então aqui é desçamos. Se é desçamos, a letra B e a letra C estão incorretas. Vou marcar. E a letra E também está incorreta. Vou marcar. Tenho somente as letras A e D. Verbo desvelar. Então ficou assim: é necessário que desçamos ao inferno do autoconhecimento e Vamos lá. Que eu desvele, que tu desveles.
que ele desvele, que nós desvelemos. Que nós desvelemos, olha aqui, já vou marcar a letra D, mas eu vou resolver as outras. Nós desvelemos. Utilizando o que aqui, ó, né? Fazendo de conta que ele está aqui, que na realidade ele está. Vou colocar, tá? Na questão não tem. Beleza? Cuidado aí. É preciso que nós, que eu ofereça, que tu ofereças, que ele ofereça. Que nós ofereçamos, bateu, tranquilo, ao outro, o que, esse último que é diferente dos outros. Carlão, mas por que você botou junto? Porque, para a resolução desses 3 primeiros, funcionou tranquilamente. O outro é só pensar diferente assim, olha, chegando aqui o verbo é gostaríamos. O que é utilizado no futuro do pretérito, do modo indicativo. Qual que é o futuro do pretérito? É o futuro de algo que, poxa, poderia ser feito. O futuro do presente vai ser feito, será feito. O futuro do pretérito, ele poderia ser feito. Então vamos lá. É preciso que ofereçamos ao outro o que gostaríamos. Então esse que aqui, esse daqui, ó, que eu não estou conseguindo fazer aquela bolinha, que o computador não é meu, já te falei. Esse que, eu posso aumentar o tamanho dele. Deixa eu ver. Aqui. Esse que, ele pertence ao futuro do pretérito. Que gostaríamos. Número 2, letra D, uma questão super bacana, super interessante. Super, tipo, tenta chutar, e o cara que chuta vai ficar perdidaço, porque as lacunas estão muito próximas, observe, lacuna 1, lacuna 2, 3 e 4. E isso deixa o leitor sem muita propriedade para chutar. Número 2, tranquilíssima, flexão, conjugação verbal, ficou letra D. Questão 3, questão fantástica também. Escolhi essa daqui porque ela tem um lance muito curioso, cara. Eu nunca tinha visto assim uma cobrança tão bacana. Quer ver? As figuras de linguagem são recursos da língua portuguesa que criam novos significados para as expressões ao trabalhar com o sentido conotativo em vez do literal. Conotativo, figura de linguagem. O literal é chamado de denotativo, D de dicionário. A partir do exposto, assinale a alternativa que exemplifica uma catacrese. Catacrese? Nós precisamos saber o que é uma catacrese, pelo menos identificar a catacrese. A catacrese é aquela paradinha que fala assim, dente de alho, bacana? Pé da mesa, céu da boca. É um jargão, é uma fala consagrada pelo povo que pegou, que não tem mais nenhuma outra coisa que a represente. Como é que chama esse lance que você tem na boca, para cima da língua? Céu da boca. Pronto, pegou. Há anos que a galera chama isso de céu da boca. Como é que chama a base da cadeira que fica apoiada no chão, que sustenta, né, a cadeira? É o pé da cadeira. Acabou. Isso é a catacrese. Nós temos que achar a catacrese aqui. Letra A. Combine alguns tipos de queijo, em especial os duros, como parmesão ou pecorino, com um fio de azeite. Letra B. Santos Dumont, primeiro trailer da série, traz o pai da aviação fazendo história fora do Brasil. Letra C. A Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, gerou diferentes interpretações por parte dos brasileiros, argentinos, paraguaios e uruguaios, e gerou grandes perdas humanas ao Paraguai, onde é conhecida como
guerra grande. Letra D, Marcela devorou 3 livros no final de semana. E letra E, vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Marque a sua opção, porque eu vou explicar. A resposta dessa questão está na letra A, fio de azeite. Não tem outra expressão para esse lance. Você coloca um pouquinho de azeite, fio de azeite. Não existe o fio do azeite. Azeite não tem fio, mas aquele lance que escorre da boquinha lá da garrafa, aquele lance que escorre ali da latinha, é o fio de azeite. Na letra B, quando eu coloco o pai da aviação, eu tenho o quê? O cara que criou o avião. Então eu tenho aqui uma metonímia. Se eu estiver trabalhando com um nome em especial, que é o Santos Dumont, nome antonome, nome antonomásia. Então, letra B, metonímia ou antonomásia. Na letra C, eu tenho aqui Grande Guerra, substituindo a Guerra do Paraguai. Eu tenho uma metonímia, como eu tive também na letra B. Correto? Na letra D, devorou 3 livros. Devorar é comer. Livro é para ser lido. Então, isso aqui eu tenho uma sinestesia. Eu tenho uma mistura de sentidos. E na letra E, vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo. Eu não morro de medo, isso aqui é um exagero. Isso aqui é uma hipérbole. Então, número 3, questão muito bem elaborada também, por causa desse um fio de azeite, que eu vou deixar aqui também mais destacado, eu vou ter uma catacrese. Número 3, letra A. Número 4. Com base na imagem ao lado, ou seja, aqui embaixo, eu botei aqui embaixo, né? É correto afirmar que a figura de linguagem utilizada pela personagem é, vamos ler, imagem, tirinha, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Vamos fazer a análise sintática disso aqui? Fofoqueira não. Querida, esse querida aqui seria o quem, bicho? Seria... Ô, querida, fofoqueira não. Esse querido aqui é um vocativo. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Olha aqui um verbo de ligação, sujeito simples, predicativo do sujeito. Sou produtora de biografias orais não autorizadas, ela está tirando o nome fofoqueira, tirando a qualidade de fofoqueira e colocando um lance bem mais tranquilo, né? mais educado de se ler, mais formal. Né? Fofoqueira é coisa baixa, fofoqueira é coisa, né, de barraqueira. Eu não sou isso não, eu sou produtora de biografias. Então, quando eu falo isso, amenizando a situação, quando eu falo trocando palavras pesadas por outras mais leves, então saí do pesado, que era fofoqueira, e virou produtora de biografias, eu fiz um eufemismo. Resposta, letra E. Marcar as outras como erradas. Tranquilo? Questãozinha também bacana. Número 4 ficou letra E. Questão 5, bacaníssima também, viu? Essa aqui pode tentar chutar, que a possibilidade da merda é muito grande. Número 5, preciso ler. No início de agosto, um vulcão subaquático próximo ao reino de Tonga, na Polinésia,
entrou em erupção depois de passar 18 anos adormecido. Ninguém deu muita bola, até que um enorme aglomerado de pedra pómez, que é um tipo de rocha magmática, apareceu no oceano, boiando com a corrente. Quem pode ter ganhado a sorte grande com isso é a Grande Barreira de Corais australiana. Por lá, o embranquecimento de corais é um problema sério. O aumento da temperatura nos oceanos fez com que muitas das algas que alimentam os corais morressem. Sem nutrientes, parará, perdem as cores e ficam em estado zumbi. Tem um negócio a preencher aqui, mas deixe assim, tá? A pedra pómez gigante, que mede 150 quilômetros quadrados de superfície, 8.000 campos de futebol, pode levar de carona bilhões de organismos marinhos, entre eles corais saudáveis que podem ajudar a repopular a Grande Barreira. A rocha chega à Austrália dentro de 8 a 12 meses. Esquece isso aqui, esquece esse lance aqui, tá? Vamos fazer o que está perguntando aqui embaixo. Com base no texto, considere as seguintes afirmativas. 1. O texto relata uma iniciativa antrópica para socorrer a Grande Barreira de Corais australiana. Pronto! Iniciativa antrópica. Você sabe o que é isso? Hein, compadre? Vai chutar? Eu já colei lá no dicionário, né? Já copiei e vou colar aqui, ó. Antrópico. Aprenda a pronunciar. Adjetivo. Relativo ou pertencente ao homem ou ao seu período de existência na Terra. Relativo à ação do homem. Veja bem. Foi uma iniciativa do homem para socorrer a Grande Barreira de Corais australiana? De jeito nenhum. Se que foi uma força da natureza que causou essa parada, né? Esse vulcão que fez o deslocamento da pedra e etc. É uma coisa da natureza, não tem nada a ver com o homem. Agora dá para responder, não dava para chutar. Então a 1 está errada. 2. Predomina no texto o tom informal. Vamos ver. Primeiro, vamos observar aqui o trecho. Ninguém deu muita bola. A gente fala isso, cara, de boa, não é? Oi, não deu muita bola, não. Isso é informal. Outra parada. Ganhado a sorte grande. Olha aqui. Ganhou sorte grande o camarada lá, gente boa. Isso a gente fala na rua. Olha o outro. Estado zumbi. E o cara tá parecendo um zumbi. É um trecho informal. Então a possibilidade 2, a alternativa 2, a segunda opção, está correta. 3. O texto relata uma situação que já se concluiu. O que você acha? Sim ou não? Respondeu? Agora vem a justificativa aqui, ó. Olha esse trecho. A rocha chega à Austrália dentro de 8 a 12 meses. Não concluiu, não. Então a terceira opção está errada. Vou marcá-la como errada. Portanto, somente a afirmativa 2 é verdadeira. Questão 5, letra A, e não deu para chutar, porque eu li essa parada aqui de antrópica, né? Pisei no buraco. Não rolou, não. Foi aí? Vamos para a próxima, bem explicadinho. 5, letra A. Questão 6.
Você esperava que na questão 6 eu fosse completar essa paradinha aqui, compadre? Não vou completar, não. A questão 5 pedia isso daqui. Sacou? É uma maneira excelente de trabalharmos a matéria toda embolada assim, entendeu? Olha a 6. Tem um texto também, pequeno, poderia ser um parágrafo. Título: Trocando os pés pelas mãos. Você vai ler tudo aqui, parará, parará, e depois vem assim, ó. No título deste texto temos um caso de... Eu estou pedindo isso aqui. Olha só que bacana. Tem uma resposta. Obviamente tem uma resposta. Mas isso aqui dá briga. A resposta é exata, porque tem outras respostas. Não estou falando em pleonasmo, não, tá? Resposta exata, eu posso ter a resposta errada também. Quando eu falo trocar os pés pelas mãos, isso é um trocadilho. O que seria o trocadilho para a gente, então? Aquele lance que a gente faz, né? De trocar um troço pelo outro, de usar uma palavra no lugar da outra, inverter duas coisas para expressar uma opinião, uma mensagem. Então, um trocadilho. E isso tem que ser consagrado pelo dito popular. Então, pronto, consagrado pelo dito popular, trocando um lance pelo outro, trocando palavras, letras, para criar a mensagem. Resposta, letra C. Acabou a questão? Não. Aí chego eu. Eu viro para a banca e falo assim: se é um trocadilho, necessariamente é um sentido figurado. Porque se eu não uso trocadilho, agora que vem a confusão, quer ver? Eu marquei a resposta da número 6 com a letra C, agora eu vou colocar assim. Se eu digo exatamente o que quero dizer, como é que se chama isso? Sentido denotativo. Se eu uso qualquer mecanismo, né, diferente para dizer o que quero dizer, completa para mim. Se eu uso qualquer mecanismo diferente para dizer o que quero dizer, o sentido é conotativo. Eu estou certo ou estou errado? Estou certo. Então, o trocadilho, ele não pode entrar no sentido denotativo. Ele só pode estar no sentido conotativo. E o sentido conotativo, ele é um sentido figurado. Daí eu viro para a banca e falo assim: banca, você está errada. Não, ela não está errada. Ela colocou a opção mais certa, agora eu falei um negócio feio, né? Mas vai ficar assim. A opção mais certa é a letra C. Porque se eu botar a D, que também é certa, eu vou ter que botar a letra E, que também está certa. As duas... Deixa eu botar aqui, assim. E tudo que é conotativo é metafórico. A metáfora é a arte de falarmos uma coisa de uma outra maneira. Portanto, somente a letra C explica esse título que está aqui. Porque se eu for colocar a letra D, eu vou ter que ficar com a letra D e com a letra E, que também estão corretas, mas elas estão menos corretas, vamos falar assim. A letra C está exata. As letras D e E se encaixam. Ah, mas como é que eu acertaria? Poxa, se você colocar a letra D, você terá que colocar também a letra E. E eu estou pedindo somente uma opção. A única opção que entra sozinha aqui é qual? A letra C. Sacou o raciocínio? Isso não tem aí na internet. Isso aqui eu estou pensando assim.
Caso você pense diferente, deixa aí no comentário. Bacana, compadre? Então, número 6, ficou trocadilho, letra C. Olha aqui embaixo, diga exatamente o que quero dizer. Denotativo, uso qualquer mecanismo diferente para dizer o que quero dizer. Sentido conotativo. Número 6, letra C. E agora vamos para a questão 7, também com um texto. Observe que nós resolvemos essas questões, olha lá. É tudo misturado, cara. Tem figura de linguagem com gramática, flexão verbal. Eu tive um caso de crase lá em cima. Como é que chama o caso de crase? É o acento grave, indicativo de crase. Então, agora, outra questão, só tem que... Olha que bacana. Vai pedir para preencher essa paradinha aqui. O resto do texto aí para baixo. Vamos ler. Dá para chutar? Dá. É uma questão fácil? É. Uma questão fácil aqui, né? Que você está aí sentadinho no sofá, em casa, no celular, etc. Mas na hora da prova, isso aqui vira um troço horroroso. Vamos pensar, ok? A protuberância occipital externa tem 2 centímetros e parece um chifre virado. Virado abaixo, se for abaixo, é abaixo de quê? Eu tenho que te perguntar. Eu estou abaixo. Opa, você está abaixo de quê? Se esse abaixo exige complemento, e aqui não tem complemento aqui em cima, né? Aqui embaixo, após a vírgula, tem assim, na parte parará da cabeça. E aqui está abaixo. Abaixo de quê? E aqui eu tenho na. Então, esse abaixo deve ser retirado. Se eu tirei esse abaixo, eu vou tirar esse abaixo aqui também. Pronto. Vamos ver aqui. Sobrou para baixo. E agora sobrou essa letra E aqui, ó. Em espaço baixo. Isso aqui é brincadeira, né, compadre? E depois é a palavra atrás. Ixi, olha como é que está escrito. Então, essa daqui também eu vou retirar, porque não existe. Fiquei com as letras B e D. Lendo novamente. A protuberância occipital externa tem 2 centímetros e parece um chifre virado para baixo, vírgula, na parte de trás, trazer ou lugar. Se fosse trazer, seria com Z, mas é atrás, detrás. Resposta correta, letra D. Detrás da cabeça, logo acima da nuca. Ela costuma aparecer em idosos cuja musculatura enfraquecida deixa a cabeça inclinada para a frente. Dava para chutar? De repente, se começasse da letra E, né, dava para chutar. Mas aqui ficou bacana, ficou legal. Número 7 ficou letra D. É uma banca tranquila, mas ela explora a leitura e mistura tudo. Ela coloca os assuntos dentro dos textos. Vídeo bacana, vídeo rápido e bem explicado. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Manda no meu e-mail, porque eu não estou tendo tempo de ler todos os comentários. Tá? Por favor, cara, inscreva-se no canal. É muito importante para mim, muito importante para a gente. Divulga o canal para a gente. Tá? Se ele foi legal para você o vídeo, se ele foi útil, divulga para a gente. Fica com Deus, que Deus abençoe muito a sua vida, muita luz e muita paz. E até o próximo vídeo. Valeu!